Olá, bem-vindos ao Assembleia Debate, que vai falar de políticas públicas voltadas a cerca de 25% dos brasileiros, ou 46 milhões de pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência, segundo o censo do IBGE de 2010. A mais comum é a deficiência visual. Depois, os maiores percentuais são de deficiência motora, seguida da auditiva e da deficiência mental. O censo se preocupou ainda em levantar graus de deficiência, desde alguma dificuldade para ver ou ouvir, por exemplo, até uma impossibilidade, ou seja, uma deficiência severa. Mas para a Convenção da ONU sobre o tema, o principal problema na luta das pessoas com deficiência são os obstáculos impostos pela sociedade. Nós vamos conversar sobre programas e ações para esses brasileiros com o deputado Dr. Wilson Batista, do PSD, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e integrante ainda da Comissão de Saúde. Médico cirurgião, pós-graduado em Saúde Pública e Gestão Hospitalar do Hospital do Câncer de Muriaé, ligado à Fundação Cristiano Varela. Temos também o deputado Fabiano Tolentino, também do PSD. Ele é vice-presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e integrante também da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Advogado, foi vereador mais votado da história de Divinópolis em 2008. Temos ainda a presença do deputado Paulo Lamaque, do PT. Ele é presidente da Comissão de Enfrentamento ao Crack, vice-líder da bancada petista e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Professor engenheiro eletricista, foi vereador da capital, atuando como líder e vice-líder dos prefeitos Márcio Lacerda e Fernando Pimentel, respectivamente. Todos os nossos convidados exercem o primeiro mandato na Assembleia. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta é o Assembleia Debate, que começa agora. Cidadãos comuns, entidades organizadas e agentes públicos acabam de participar em Belo Horizonte da terceira Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Sugestões de todo o estado, que saíram de mais de 140 conferências municipais, foram debatidas no evento, que teve o apoio da Assembleia de Minas. Além de fecharem propostas para a Conferência Nacional, marcada para dezembro em Brasília, os participantes avaliaram novas políticas públicas, ideias que devem subsidiar a criação do Plano Estadual de Políticas para Pessoas com Deficiência. Vamos ouvir alguns depoimentos colhidos na Conferência Estadual, numa reportagem de Fernanda Moura. Falta muita acessibilidade, tanto nas ruas, transporte público, hospitais, escolas. Isso fere o nosso direito de ir e vir. Levar as normas de acessibilidade ao interior do estado foi apontada como a principal demanda por quem veio de outros municípios. No interior, que nós temos as maiores dificuldades, as grandes cidades, elas têm o quesito da acessibilidade muito mais bem admitido, muito mais bem reconhecido do que as cidades pequenas. Bom, então vamos iniciar o nosso debate, dando primeiramente boa-vinda aos senhores deputados. Deputado Dr. Wilson Batista, a palavra inicial com o senhor, que é o presidente da nossa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como é que o senhor avalia a luta desses cidadãos? Olha, a luta dos direitos das pessoas com deficiência, ela é historicamente, muitos anos atrás, nós já sabemos aí da luta incansável das pessoas com deficiência para uma melhor acessibilidade. Como foi dito aí nessa última convenção estadual, o clamor das pessoas com deficiência é a acessibilidade. Nós sabemos que o Brasil existe legislação suficiente para todos esses direitos da pessoa com deficiência. Mas nós encontramos no dia a dia, na prática, uma grande dificuldade das pessoas com deficiência a uma acessibilidade. Não só uma acessibilidade física, mas também uma acessibilidade de comunicação, uma acessibilidade de informação, uma acessibilidade nos serviços públicos, como foi dito, de saúde, e em todos os outros serviços. Então, é o sentido de uma acessibilidade mais ampla. Então, o que nós vemos hoje, e sou testemunha diária da luta dessas pessoas com deficiência, é na falta dos respeito desses direitos que já são garantidos há anos na nossa Constituição. E hoje, as pessoas com deficiência, elas não precisam mais da caridade das pessoas, como eram no passado.
No passado, as pessoas com deficiência conviviam muito com esse sentimento de piedade, de caridade, de ajuda. Hoje não, elas querem ser valorizadas na sua eficiência, na sua independência, para que elas consigam as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm. Então, eu acho assim, eu vejo depoimento de pessoas que realmente deixa a gente, de um certo modo, entristecido nesse momento atual. A pessoa, por exemplo, ser chamada, por exemplo, o Maurício da cadeira, o Maicon da cadeira. Então, eles não podem ser destacados na sua deficiência, eles têm que ser destacados na sua eficiência. E que nós temos aí inúmeras pessoas com deficiência e que enfrentaram quase que diariamente inúmeros desafios e venceram às custas de seus trabalhos e enfrentando todas as dificuldades, todas as barreiras físicas que são hoje impostas pela sociedade a essas pessoas. Então, o termo certo, nós não podemos querer que as pessoas se integrem à sociedade. A sociedade tem que trabalhar para que essas pessoas tenham os mesmos direitos que as outras. Então, a questão básica hoje da acessibilidade é respeitar o direito das pessoas, respeitar a diversidade humana, respeitar as pessoas no direito à sua diferença, para que elas possam, com seus esforços, também garantir um futuro digno, como todas as pessoas têm nos dias atuais, em nosso estado e no Brasil. Obrigada, deputado doutor Wilson Batista. Passando a palavra agora ao senhor, deputado Paulo Lamaque, bem-vindo também ao programa. Antes do nosso Assembleia de Debate, estávamos conversando sobre uma vivência pessoal que o senhor tem, muito ligada, né, a esses desafios que foram vencidos, não é, deputado? É verdade. A gente convive já há algum tempo com a situação dessa de uma deficiência adquirida em função na família, né, em função da situação de violência pelo que a sociedade mineira e brasileira passa nesse momento, e toda a dificuldade de superação, toda a dificuldade de se adaptar às novas condições, ao que inicialmente parecem ser limitações, mas que precisam ser superadas pela pessoa, e que é preciso que a sociedade garanta as condições para essa superação. Eu acho que o modelo de conferências que está se estabelecendo no país é um modelo muito adequado para efetivarmos as discussões que levam à incorporação pela sociedade de uma nova consciência. Então, nós temos a terceira conferência estadual, ou seja, pela terceira vez, representantes das pessoas com deficiência do Estado se reúnem e indicam alguns para representar o nosso Estado na Conferência Nacional. É um modelo relativamente recente, mas que vem demonstrando importantes avanços em várias áreas, em várias políticas públicas. Assim, a gente simultaneamente constrói política pública de maneira democrática e também ajuda a sociedade a incorporar esses conceitos, uma vez que acaba criando uma mobilização na própria sociedade. Então, essa terceira conferência envolveu representação de cerca de 140 cidades de Minas Gerais, o que é representativo. Logicamente que nós acreditamos que é preciso que tenhamos uma mobilização ainda maior, porque se trata de uma questão: quem é que não tem na sua família ou no seu círculo de amizades pessoas que têm deficiência e que acabam passando por dificuldades de alguma natureza? Hoje em dia não se imagina mais sociedades excludentes, né? Nós temos que garantir que essas pessoas possam chegar a todos os ambientes, que essas pessoas tenham condições de trabalho dignas, condições de segurança dignas, tenham acesso à justiça, tenham acesso a todos os direitos que as outras pessoas o tenham. Então, esse nível de mobilização me parece um avanço. Acho que é um avanço que a sociedade brasileira vem demonstrando em várias políticas públicas nos últimos anos, e agora nós precisamos fazer materializar, né, a concretização desses direitos. O Dr. Wilson falou, e falou com muita propriedade, né? Por exemplo, a adaptação de municípios às exigências de
acessibilidade física já é de muito tempo, mas nem todos os municípios, e nós vimos na entrevista que o cidadão deu agora há pouco, nem todos os municípios, especialmente os pequenos, estão buscando ou estão fazendo essa adequação. Então, agora também os representantes públicos, os poderes públicos estarem envolvidos e efetivarem, materializarem esses direitos. Obrigada também, deputado Paulo Lamac. Vamos passar para o lado de cá, deputado Fabiano Tolentino, e a sua percepção sobre essa luta das pessoas com deficiência, o senhor que também tem uma vivência pessoal com o tema. Helena, Paulo, doutor Wilson, é um prazer estar aqui, que realmente é um tema muito importante, né? As políticas públicas, elas evoluíram quando se fala no tema aqui proposto, né, que é de pessoas portadoras de deficiência. É claro que nós temos muito ainda a evoluir, né? Lá em casa sou eu e mais um irmão, é o Adriano. Né, meu irmão é cadeirante, ele nasceu de 7 meses, aí faltou ar ou no momento do parto ou na estufa e lesou as células do controle motor. Então ele nunca andou, ele é cadeirante, né, e é uma satisfação, ele é uma alegria, né, uma pessoa que vive muito bem, mas a gente sabe dos problemas que a gente tem com relação à acessibilidade, né, às vezes você quer levar em algum local que é mais difícil, né, realmente as famílias passam por essa situação. É claro que muita coisa mudou, né, em Divinópolis mesmo, na rua hoje, no centro da cidade, já são várias rampas, então facilita a locomoção, né, mas muita coisa ainda a gente tem que melhorar e a gente tem que lutar sim por políticas públicas ainda melhores, por condições melhores, por inclusão realmente, né, no meio, que é muito importante, e a gente sabe da forma que né, a gente levar essa situação, né, e lá em casa, graças a Deus, né, nós somos uma família muito feliz, meu pai, né, minha mãe, são só eu e o Adriano, né, inclusive o Adriano, nós fazemos hipoterapia com ele, que é muito interessante, a questão do cavalo com as pessoas, né, portadoras de deficiência, porque realmente o cavalo tem um equilíbrio muito bom, então é muito bom que a gente tenha também nas outras cidades a hipoterapia, é uma forma de estar agregando mais qualidade de vida também, então acho que isso aqui é interessante e essas formas de política pública que nós temos que trabalhar para estarmos melhorando a cada dia. Bom, nós vamos para o intervalo, já voltamos mais falando dos direitos das pessoas com deficiência, fique por aí, voltamos em instantes.